no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não ignoreis os seus desígnios, ou os seus ardis, ou as suas setas. E ao que Paulo fala aqui, é um problema seríssimo na vida do ser humano. Porque quando você vai olhar alguns versículos antes, você vai ver que é falta de perdão. No versículo 11, mais ou menos, ele vai dizer isso. A falta de perdão gera uma legalidade para o inimigo atacar você. E nesse caso, ataca no seu corpo com enfermidade física. A falta de perdão, o inimigo lança uma seta no seu corpo contra uma enfermidade física. Então, queridos, por que é importante você manter a sua fé? Porque as tempestades virão. Se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, as tempestades virão, os problemas virão, as dificuldades virão, mas você irá permanecer de fé, e de pé. Por quê? Porque você terá a certeza de que Deus é poderoso para te colocar de pé novamente. A Bíblia diz que ainda que um justo caia uma vez, 7 vezes o Senhor levanta. Então se mantém firme na fé. No final de tudo, quando todas as coisas aconteceram, a Bíblia vai nos ensinar. E aí eu queria pedir os levitas que viessem aqui, porque o nosso tempo já está esgotando. Observa no que é que João capítulo 21, verso 18 e 19 diz: em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. E aí Pedro não disse mais nada, simplesmente seguiu o Senhor. Segundo a tradição religiosa diz que Pedro foi crucificado, segundo a tradição religiosa, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foi um arte da igreja primitiva, porque na hora que foram colocar ele na cruz, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que o meu Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer lá na sua carta na segunda carta a Timóteo: eu acabei a carreira, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Só tem uma coisa que vai te fazer chegar na eternidade para contemplar Ele da forma que Ele é se você manter a sua fé firme no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Se mantém firme, independente das lutas, e procura de todas as formas conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, para que você saiba o que é legalidade e o que é ilegalidade, para que você não dê legalidade ao inimigo agir na tua vida, na tua casa, na tua família. Jesus disse: olha, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. Então que vocês nessa noite, igreja do Senhor Jesus, igreja presbiteriana Água Viva, igreja que está aqui no YouTube, mantém a tua fé firme na palavra do Senhor, mantém a tua fé naquele que pode fazer todas as coisas. Depende dele. Deixa a soberba de lado, deixa o orgulho de lado, deixa a religiosidade de lado e olha para Jesus, porque é o autor e o consumador da nossa fé. Nós ministrávamos ontem numa reunião que a gente foi anteontem sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele falou desde o Gênesis, passou 4.000 anos falando da volta, através dos profetas, através dos salmos, e quando ele chegou estavam desapercebidos por causa da religiosidade. Porque religião tal é melhor, porque religião tal é melhor, porque denominação tal é melhor. Quem é melhor aqui? Quem é aqui? O poderoso é a palavra do Senhor, é Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém. E o verbo é Deus.
diz assim, versículo 3, que Ele é a palavra de Deus e Ele sustenta todas as coisas. Ele é o resplendor. Jesus é o resplendor da glória de Deus e Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a Bíblia diz assim, ó, nenhuma das palavras, nenhuma das boas palavras que o Senhor disse a Moisés deixou de se cumprir. Por que ele iria mentir agora? Quando Jesus chegou, eles não entenderam, eles não reconheceram. O que é que a igreja vai fazer quando o Senhor estiver voltando? Que Ele está às portas. Você está preparado? Você está esperando? Você preparou a sua vida? Você está ansiosa pela presença do Senhor? Não é ansioso de ansiedade, é por vê-lo, por tocá-lo, por conhecê-lo, por se relacionar com Ele. Caso contrário, Ele vai vir e Ele vai voltar e você não vai perceber. Fica atento, porque as minhas ovelhas, conhecerão a minha voz quando Ele chamar pelo seu nome. Você tem que estar atento à voz dele, porque Ele vai chamar pelo seu nome. A Bíblia diz assim: chamei-te pelo teu nome. Ele vai chamar pelo teu nome. Ele não vai chamar pelo teu apelido, não vai chamar por nenhum nome, vai chamar pelo teu nome, o nome que está registrado no teu registro, no teu documento. Ele vai chamar pelo teu nome. Cefas, põe-te de pé, que eu quero falar contigo. E se você não estiver atento, você não vai ouvir. No meio de tantas vozes, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 14: há tanto tipo de vozes no mundo, mas só uma é essencial, a voz do Senhor. Amém, igreja? Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria pedir que você ficasse de pé, por favor. A primeira oração que eu quero fazer nessa noite é apresentar a tua vida diante de Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. A Bíblia diz na oração do Pai Nosso: Senhor, perdoa as nossas ofensas e nos leva a perdoar aqueles que nos ofenderam. E essa oração eu faço aqui nessa noite. Meu Deus, eu acredito no que a Bíblia diz, com toda a falha que há em mim, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor anda em meio aos 7 castiçais. O Senhor anda no meio da igreja. Então nessa noite, primeiro eu quero pedir perdão pela falha do teu povo, pela minha falha, pela falha da tua igreja, pela incredulidade da tua igreja, pela dureza de coração da tua igreja, pela falta de compromisso da tua igreja com a tua obra, com aquilo que o Senhor designou a igreja para fazer, pela falta de compromisso com a tua casa, porque a tua palavra diz: o zelo da tua casa me consome, e esta casa não será chamada outra senão casa de oração. Perdoa a nós pelas vezes que não dependemos da tua palavra e dependemos de um conhecimento humano. Perdoa por as vezes que nós dependemos da força do nosso braço. Perdoa por as vezes que temos sido negligentes. Perdoa por as vezes não acreditar na tua palavra quando não entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Perdoa as vezes que não cuidamos
dos nossos irmãos. Perdoa, Senhor. Às vezes que transferimos a responsabilidade que é nossa para outros. Nos perdoa, meu Deus, nessa noite. Porque se o Senhor não nos perdoar, não haverá quem se salve. Exerce nessa noite compaixão e misericórdia, para que nós possamos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em um culto racional, com inteligência. Transforma a nossa mente carnal, humana, mundana às vezes, pelo poder do Evangelho do Teu Filho amado Jesus Cristo, para que a gente conheça, saiba e experimente a boa vontade do Senhor nas nossas vidas, e que nós queremos estar no centro dela. Agora, aquelas pessoas que nos maltrataram, que nos magoaram, que nos feriram, que nos apunhalaram, que nos traíram, que disseram coisas que nos machucou, nessa noite você pode também dizer isso. Faz a tua oração baixinho, faz em vozes, da forma que você quiser. Eu perdoo, Senhor, todas essas pessoas que me julgaram e até mesmo me condenaram. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode fazer a gente perdoar essas pessoas 70 vezes 7, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os instantes das nossas vidas. Nós perdoamos. E agora, Senhor, como disse o salmista, examina o meu coração, examina o coração da tua igreja nessa noite. Examine o coração de todos aqueles que estão aqui nesse lugar e veja se há algo ainda que precisa ser perdoado. Veja se há algum pecado oculto, veja se há algum pecado não confesso, veja se há algum pecado que às vezes nem essa pessoa sabe que tem. Só o Senhor, com o fogo do teu Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Senhor é como chama de fogo e nada refurta o seu calor. Penetra agora no coração dessa pessoa e traz à tona isso que está escondido, isso que tem impedido ela de prosperar, isso que tem impedido ela crescer, em nome de Jesus, para que o diabo não tenha legalidade na vida dela, para que o diabo não tenha legalidade no corpo dela, para que o diabo não tenha legalidade no casamento dela, para que o diabo não tenha legalidade nos negócios dela, para que o diabo não tenha legalidade, Pai, em tudo aquilo que diz respeito à vida dela, para que o diabo não chegue diante do Senhor, como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. A Bíblia diz que Ele é o acusador de nossas almas, que Ele nos acusa de dia e de noite. Se Ele nos acusa de dia e de noite,